Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente continua o nosso curso. Aula passada eu introduzi o conceito de notação, né? Falei de notação O, ômega, teta, algoritmos ótimos, que vêm a ser aspectos relacionados não somente ao algoritmo que você tem para resolver um problema, e é um pouco assim que a gente usa a notação, né? Notação para calcular a complexidade de algoritmos, mas também para definir limites a respeito do problema, certo? Então, algoritmos ótimos lidam muito com o conceito de o que é necessário para ser feito de modo a conseguir resolver o problema, independente do algoritmo que você está considerando, né? Então, é um pouco com isso que a gente estuda os algoritmos ótimos, e vimos alguns exemplos até de algoritmos ótimos. Bom, em relação a, ainda falando sobre complexidade de algoritmos, eu vou tratar aqui nessa aula de hoje alguns exemplos em relação a esse problema de busca, tá? Então, esse intuito da aula de hoje é estudar algoritmos de busca numa lista sequencial, que é bem estudado, estrutura de dados até, né? Vocês veem isso, estrutura de dados, então eu vou aqui apresentar esses algoritmos, talvez muitos conheçam, mas pode ser que alguns não tem problema. Meu intuito é explicar aqui primeiro, de modo informal, e também entender um pouco como é o procedimento algorítmico, né, claro, para resolver esse problema, e também fazer as análises de complexidade associada. Então, vai ser uma primeira aula que a gente, quer dizer, não é a primeira aula, não, mas vai ser uma aula que a gente vai aplicar bem a ferramenta de notação O, por exemplo, para conseguir provar as complexidades dos algoritmos que a gente vai ver, beleza? Então, vamos lá. A gente viu complexidade tanto de melhor caso, quanto de pior caso, quanto de caso médio, certo? Então, meu intuito é apresentar esses três tipos de análise para alguns desses algoritmos aqui. Então, vamos lá, vamos para o primeiro problema, que é realmente esse problema de busca, e um primeiro algoritmo para resolver esse problema. Como eu estava mencionando, esse problema ele é de busca numa lista sequencial. Ou seja, a gente tem aqui uma lista L, tá? Nessa lista L, a gente tem elementos. Então, a gente tem elemento na primeira posição, na segunda, na terceira, e isso vai até a enésima posição. E a gente sabe onde eles estão, esses elementos estão. Eles estão sequencial, ok? Então, e aqui tem elementos. Tem um elemento aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, e assim por diante, até no final também. Isso é o que é dado de entrada, beleza? O intuito aqui é buscar o elemento X, ou seja, é saber onde se está, né? Onde está, se está ali o elemento X. Então, se o elemento X estiver, você vai retornar a posição que ele está. Se ele não estiver, a gente retorna o zero, tá? Bom, como é a lógica aqui desse algoritmo? Esse algoritmo é um bem conhecido que a gente chama algoritmo de busca com sentinela, certo? Vamos pensar no seguinte problema. Pensa que você tem uma sala de aula, os seus alunos aí, e você quer saber se João está ali. Como é que você vai fazer? O computador não vai chegar e perguntar aí quem é o João, cadê o João? Não é isso, né? Então, ele tem algum jeito, dado que os dados estão armazenados, ele tem que encontrar algum jeito de percorrer elemento a elemento e comparar com o elemento que você quer e saber se onde você está, o elemento que está ali, realmente é aquele que você quer. Então, por conta disso, a gente tem o início. Desse início, você vai efetuar uma comparação. Você vai saber se o cara da primeira carteira é realmente João. Bom, beleza. Se é, acabou a sua busca. Você já encontrou. Se não é, você vai para o seguinte e vai fazer de novo a mesma busca. Concordam com isso? E vai fazer de novo a consulta se esse cara realmente é quem você quer. No final das contas, concorda que se o elemento estiver, ele vai ser encontrado? E da mesma forma, se ele não estiver, no final você vai chegar aqui e viu que ele realmente não está? Concordam que isso resolve o nosso problema? Sim? Sim. Fazer essa consulta de posição a posição
comparando com o elemento naquela posição atual com quem você quer encontrar, beleza, isso resolve. Não é o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é um pouco diferente, porque veja o que eu acabei de falar. Você vai saber se é ou não é o elemento que você quer na posição que você está. Se for, acabou o seu problema. Você já encontrou, acabou o algoritmo. Se não é, vai para o seguinte. Se não é, vai para o seguinte e assim vai continuando. Veja que aqui, inicialmente, eu crio uma nova posição. Veja, a lista tem tamanho N. A ideia do sentinela aqui é criar mais uma nova posição para aqui encaixar o elemento que eu quero encontrar. Isso aqui é uma busca com sentinela. Tá? Por que a gente faz isso? Porque realmente, uma vez que você na nova última posição, que é a mais um, né, em relação ao tamanho que você tinha, você já vai ter o seu elemento ali. Aqui agora, você já vai ter a certeza que você vai encontrar. Você não vai ficar mais na dúvida se o elemento está na lista ou não está na lista. Você sabe que ele vai estar na lista. O problema é você saber se ele está nessa faixa ou nessa posição. E por isso que a gente faz o enquanto. Enquanto o elemento que você está olhando não for o X, aí você passa adiante. Você vai para o seguinte. Você vai ter a certeza que você vai encontrar o X. Por isso você tem a certeza que vai sair desse laço do enquanto. Você não vai ficar num loop infinito, porque você vai encontrar. Mas agora você vai encontrar onde? Vai ser aqui dentro desse intervalo, com o i diferente de n mais 1, significa o i parar aqui, né? Se for, beleza. Retorna qual é essa posição. Agora, se parou nessa posição aqui somente, então você sabe que o elemento não está na lista que você pôs de entrada. Entenderam que isso aqui resolve o problema de busca? Sim? Show. Então, uma vez que a gente entende o algoritmo, a gente tem que fazer as análises. As análises significam você entender qual seria a pior entrada para o algoritmo. Ou seja, qual seria a entrada que faria com que o algoritmo fizesse o maior número de passos possível. Concorda que esse algoritmo aqui, ele é sensível à entrada? Ou seja, o número de passos que ele vai efetuar vai depender da entrada? Por quê? Sim. Eu posso ter uma lista em que a entrada X, aqui, a pesquisa pelo X, o X já esteja na primeira posição. Então, o algoritmo já vai parar e pronto, só fez um passo. Agora, pode ser uma entrada em que o X esteja lá no meio, então vai efetuar mais passos. Ou pode ser que esteja na última posição, ou pode ser que nem esteja ali. Concordam? Então, depende. Então, faz sentido essa análise de pior caso, melhor caso, caso médio. Ok? Como seria o pior caso aqui? O que faria exigir ao máximo esse algoritmo? Se o ele Uhum. se o último, né, se o encontrado for a última posição, né, ou não tiver dentro da lista, né? Que aí Concorda ele que, em ambos os casos, a complexidade é O de N? Por quê? Se o elemento está ali, mas está na última posição, você vai fazer N passos. Se o elemento não está, significa que ele vai estar na N mais uma posição. Lembra que eu coloquei a sentinela lá? Então, ele vai ter feito N mais um passo. Concorda? Mas esse mais um aqui é desprezível. Então, por isso que tanto isso aqui quanto isso daqui, você pode dizer que é O de N. Então, pior caso, gastou O de N passos. Essa é a complexidade de pior caso. Beleza? Quanto a isso? Eu vou perguntando muito não, tá? Eu vou falando, se vocês não estiverem entendendo, vocês me interrompam, tá? Só para não perder muito tempo, falar, tá bom? Tá bom, tá? Eu vou falando, se vocês não estiverem entendendo, me interrompam, beleza?
Combinado? Então, ok. A complexidade de melhor caso. A complexidade de melhor caso é aquela que você vai parar com o menor número de operações possível. Concorda que isso aqui seria O de 1? Certo? Porque isso corresponde a você saber que a sua entrada tem o seu X na primeira posição. Show, né? Então é O de 1. Agora, o caso médio. Vamos abrir aqui uma página para eu riscar um pouco aqui. Tá? Bom, o que é o caso médio? Se vocês retornarem aqui, e eu comentei isso na aula passada, ou aula retrasada, enfim, pior caso é pessimista demais, né? É você imaginar que a sua entrada está sempre caindo nesse caso ruim, ou em algum caso ruim. Não necessariamente existe um único caso ruim. Né? Igual a gente viu aqui, pode ser que esteja, mas no final, pode ser que não esteja. São dois casos aí. Né? Melhor caso é muito otimista, mas a gente quer algo meio termo, um que seja mais justo. Por isso que faz sentido a gente dar o caso médio. Ok? Então, vamos a essa análise. Veja, primeiro, eu vou relembrar rapidamente o que de fato é a complexidade de caso médio. Tá? A complexidade de caso médio, deixa eu ver com uma letrinha um pouquinho mais fina. A complexidade de caso médio, vocês estão enxergando aqui, né? Sim. Tá muito claro a tela, não, né? Tá de boa? Não, tá de boa, professor. Tá. A complexidade de caso médio, ela é o somatório para ir indo de 1 até m de P de I multiplicado a T de I. E o que são essas letras aqui? Bom, eita. Talvez eu tenha escrito um pouco diferente, mas não faz muita diferença aqui, porque eu vou definir aqui melhor. O que é é? Ainda pode participar? Claro, Federico. Você acabou de chegar, né? Eu não vi. É verdade, você não estava aí, né, Federico? Tranquilo. Valeu, professor. Obrigado. Desculpa aí, que é Show. correria, meio-dia, horário de almoço aqui. É loucura. A aula para vocês é 1 É hora. no Acre, meio-dia, desculpa. Pegando menino, me desculpa mesmo, professor. Não, tô de boa. Depois você assiste a gravação aí, no primeiro pedacinho que eu falei. Mas eu comecei tem pouco tempo, porque eu estava trocando uma ideia com seus colegas. Tá? Obrigado. Nada. Então, olha só. É o conjunto de todas as entradas. E o que é a entrada? Entrada, para esse nosso problema, é uma lista juntamente com um X. Por quê? Você tem a entrada dessas duas coisas, né? É uma lista e é um X. Você quer saber se o X está naquela lista, certo? Mas, beleza. Você tem, então, uma primeira entrada, uma segunda entrada, uma terceira, e assim por diante, até uma uma enésima entrada aí, né? Aí, beleza. É só isso que a gente tem que saber para calcular isso aqui? Não. O que é P de I? P de I é a probabilidade de ocorrer a entrada é I, tá? E T de I é o número de... Eita. É o número de passos, é a própria complexidade, né? É o número de passos do algoritmo em relação à entrada, ou para a entrada, né? Para a entrada. Minha letra é horrível, tá, gente? Não se incomoda com ela, não. Em relação à entrada, é I. Ok? Veja que essa complexidade, você tem que saber qual é a probabilidade para cada entrada. Além de saber isso, você tem que saber o quê? Qual é o número de passos que cada entrada vai ter? Estão enxergando isso? E primeiro, bom, qual é a probabilidade de cada entrada? Então,
para responder isso, eu vou assumir algumas coisas, tá? Então, um momentinho. Mas, beleza. Tendo isso aqui em mente, isso aqui a gente viu na primeira aula, eu acho, que eu falei de complexidade de caso médio, eu preciso ter esse conhecimento de probabilidade em relação a possíveis entradas que o seu algoritmo vai poder ter. Tá? Então, olha só. Eu vou tentar relacionar entradas da seguinte forma. Ó, são todas as entradas, né? Então, eu vou escrever isso assim, ó. E1, que é um conjunto também. União E2, união E3, até união EM. E eu ainda vou acrescentar mais um elemento, perdão, M não, M. N mais 1. O que é cada EI aqui? Lembra que eu falei que são entradas? Aqui, esses EIs são um conjunto de todas as entradas? Lembram disso? Então, lembrando disso, para esse nosso problema de busca, vocês enxergam que eu posso considerar as entradas em que eu vou terminar na posição 1. Ou seja, o elemento está na posição 1. Concordam que eu tenho entradas que se enquadram nesse tipo? Concordam que tem entradas que se enquadram no tipo do elemento que eu quero encontrar está na posição 2? O elemento que eu quero encontrar está na posição 3? E assim por diante? Então, eu vou associar cada conjunto desse a justamente esse tipo de entrada. Ou seja, EI, o que é isso? São as entradas cujo elemento procurado está na posição I. Concordam que eu consigo particionar o meu conjunto das entradas nesses N mais 1 conjuntos? Bom, vou dar uma pausa e falar rapidamente sobre partição. Vocês sabem o que é uma partição? Agora sim eu espero a resposta de vocês. O conceito seria no sentido do conceito de particionamento de HD, professor? Por exemplo, a gente consegue usar isso quando fala de HD, né? Como é que é? Você pegar, vou tentar puxar aqui na hora aqui. Você tentar pegar um determinado valor e, vamos dizer assim, dividir ele em partes assim, não é iguais, né? Na verdade, são diferentes, de modo geral, né? Mas seria mais ou menos isso que eu consigo visualizar, né? Pelo menos no momento. Quando a gente fala partição, você pode fazer essa analogia com HD, por exemplo, eu particionei o meu HD, tem aqui o Windows e tem o Linux. O que é isso? É uma separação que você faz do seu conjunto, que o conjunto, no caso, é o armazenamento, né? Então, tem uma capacidade aqui e uma capacidade aqui. Mas não é uma divisão qualquer, não é uma separação qualquer. É uma separação em que a união de todos esses seus subconjuntos dá o todo subconjunto que você tem, dá o todo o conjunto que você tem, tá? E mais uma coisa muito importante, que você não pode esquecer, é que a interseção de cada dois conjuntos aqui é vazia. Ou seja, se você tem um conjunto e se você fala em particionar esse conjunto, é uma separação tal como eu fiz aqui. Você tem esse pedaço aqui, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Vê, a união desses todos conjuntos dá o conjuntão que eu tinha feito antes. E não tem nenhum elemento que está nesse conjunto e está nesse ao mesmo tempo. Que está nesse e está nesse ao mesmo tempo. Não, a interseção é vazia. Tá legal? Isso é uma partição. Um cuidado muito importante ao jeito de falar é o seguinte: o nome disso daqui, desse pedacinho aqui, não é a partição
Isso aqui é uma parte. Isso daqui é uma parte da partição. Isso daqui é uma outra parte, tá? Então, cuidado quando a gente fala, por exemplo, ó, vou particionar meu HD aqui. Aqui tem um Windows, aqui tem um Linux. Ah, isso daqui é a minha partição Windows. Isso é muito normal a gente ouvir as pessoas falando. Isso está errado, tá? Isso é a parte Windows. A partição é o processo de separação, tá? Essa separação dos conjuntos aí, beleza? Bom, voltando então para o assunto. O que eu estou fazendo aqui? É o meu conjunto de entradas, ok? Eu não sei como são as minhas entradas. Eu tenho infinitas entradas. Apesar de eu ter infinitas entradas, eu consigo relacionar a cada entrada exatamente pertencente a um conjunto desses. EI é o quê? É uma entrada, perdão, EI, né? Então, uma entrada, é singular. É uma entrada cujo elemento procurado está na posição I. É um conjunto, né? É o conjunto das entradas cujo elemento que eu quero está na posição I. Então, o que é E2? E2 tem todas as entradas em que você vai encontrar o elemento na posição 2. O que é N? N são todas as entradas em que o elemento que você quer encontrar está na posição N. O que é E de N mais 1? Alguém sabe me dizer? Se a lista tem tamanho N. Lembra que eu fiz isso? 1, 2, até N. Essa aqui é a minha lista. Tenho N elementos. Por que eu estou botando a entrada e N mais 1 associado a isso? Quem lembra do É o algoritmo? sentinela? Perfeito, é o sentinela. É o sentinela. Eita. É o sentinela. E o que isso quer dizer? Esse E de N mais 1. É quando não encontra o Perfeito, é quando não objeto que está encontra. sendo. E realmente faz sentido isso. Você tem entradas que você vai encontrar. Se você vai encontrar, cai um desses conjuntos aqui. Mas você tem entradas que não vai encontrar, então vai cair nesse conjunto aqui. Beleza? Beleza. Agora, TI, porque olha só, estou tentando aqui falar melhor sobre cada uma dessas coisas aqui. O índice, eu espero que você já tenha entendido, porque é do 1 até o M, o número de entradas aqui. Então, aqui é do 1 até o N mais 1. TI, vamos falar dele aqui, é o quê? É o número de passos em que o algoritmo vai executar para cada entrada, EI, aqui. Então, se eu estou tratando da entrada E3, quantos passos o algoritmo vai fazer? 3? 3. 3 passos. Por quê? E3 significa que o elemento está na terceira posição. Todas as entradas aqui, os elementos vão estar na terceira posição. Então, o algoritmo vai fazer 3 passos. 1, comparou com 1, comparou com 2, comparou com 3. Então, TI é igual a I. Por enquanto, a gente já tem, então, esse camaradinho aqui. Beleza? Falta a gente calcular a probabilidade. Beleza? Para calcular a probabilidade, eu tenho que introduzir algo novo aqui. Porque eu não comentei até agora nada sobre a probabilidade dessas entradas acontecerem. Qual é a garantia que eu tenho de que eu posso ter mais entradas desse tipo E1 do que a do tipo E3? Não sei, eu não tenho essa garantia. Tá? Então, a gente assume aqui a probabilidade de encontrar um elemento. Tá? A probabilidade de encontrar o elemento é P. Tá? P é a probabilidade de sucesso. Ou seja, é a probabilidade de você ter uma entrada em que você vai encontrar alguém. Não sabe onde, mas vai encontrar. Tá? É isso que a gente está assumindo aqui. Uma outra coisa aqui que a gente vai assumir é que a distribuição é uniforme. O que isso quer dizer? A probabilidade de encontrar o que é isso, probabilidade, né?
Você pensa que tem todas as suas possíveis entradas numa caixa. Fecha os olhos e tira dali de dentro uma entrada para o seu algoritmo. A probabilidade de vir um elemento que se enquadra nesse conjunto é 1, é a mesma de vir desse conjunto é 2, que a mesma desse conjunto é 3, que a mesma até do conjunto é n. Isso que é a distribuição uniforme da probabilidade de sucesso. Tá? Então, eu vou... Era para eu mudar de página, mas eu vou manter só para estar aqui tudo junto. Vou usar esse pedacinho aqui. Então, aqui é a primeira parte, tá? Aqui eu vou para a segunda parte. Então, PI, porque P é a probabilidade de sucesso, pronto. Tá? Mas ela vai distribuir um pedacinho para cá, um pedacinho para cá, um pedacinho para cá, e assim por diante para cada um desses N conjuntos. Porque é aqui onde está o sucesso. Então pode estar ou aqui, mas é por igual. Tá? Então, o que é P de I? Eu já botei, né? É a probabilidade de ocorrer a entrada é I. Tá? Mas o que é isso? P de I é o quê? É P sobre N. Para I indo de 1 até N. Tá claro? Porque, olha só, P é a probabilidade de sucesso. Não é 1, Roberto. Não é 1 exatamente. A probabilidade de sucesso é P. Numa entrada, você tem a entrada de sucesso, que é P, a probabilidade, e ela que você vai distribuir para os N conjuntos de sucesso. Você tem esse pedaço aqui que é o de fracasso. Certo? Então, complementando isso, e isso vai ter sentido agora para o Roberto, se P é a probabilidade de sucesso, 1 menos P é a probabilidade de fracasso. Entendeu, Roberto? Então, PI é P sobre N, para cada I que vai de 1 até N. Agora, não acabou aqui, porque ainda tem a probabilidade de encontrar um fracasso. Ou seja, e para isso é P de N mais 1, porque a probabilidade é associado a essa entrada aqui, a esse conjunto de entrada. Então, para ele, sim, é 1 menos P. Show? Beleza? O que a gente faz agora? O que a gente faz agora, a gente já tem um valor, olha só, a gente já tem um valor de PI, a gente já tem um valor de TI, é só jogar na fórmula, mais nada, só isso, tá? Então, eu vou continuar aqui só para aproveitar o espaço de novo. P1 sobre N, não, P é P. P é a probabilidade de sucesso. Você fecha os olhos, põe a mão dentro de uma caixa, tá? Você põe a mão dentro de uma caixa, a probabilidade de vir alguém com sucesso é P. Ou seja, o que significa alguém com sucesso? É uma entrada em que você vai encontrar um elemento. Tá? 1 menos P é a probabilidade de vir alguém e que vai dar fracasso. Ou seja, que você não vai encontrar o elemento que você busca. Tá? 1 menos P, perdão, P sendo 1 sobre N, seria se você tivesse a certeza que você vai encontrar alguém. Entendeu, Roberto? Aí sim seria 1 sobre N. Porque você ia distribuir por igual, 1 seria a probabilidade de sucesso, dado que você teria a certeza que vai encontrar alguém. Sobre N, você está distribuindo entre as N possíveis posições, entendeu? Então, cada PI seria 1 sobre N, mas isso seria o caso em que eu tivesse colocando de antemão em que você tem a certeza que vai encontrar alguém. Mas não é assim que a gente está analisando aqui, entendeu? Então, vamos lá. A complexidade de caso médio, então, a gente tem que aplicar isso aqui, ó. Então, é o somatório para ir indo de 1
até. Eu vou separar em duas partes, tá? No caso com sucesso, que é PI, TI, mas não são todos, porque ainda pode cair aqui. Mas o caso com fracasso. O caso com fracasso, qual é a probabilidade? 1 menos P. E qual é o número de passos? Olha, TI é igual a I. Então, T de N mais 1 é justamente N mais 1. Tá? Bom, então vamos continuar. Beleza, o que a gente faz agora? Bom, tem que usar os valores que a gente já obteve, né? Bom, PI. PI é P sobre N. P sobre N. Tá? II, TI. TI é igual a I. Se você tem uma entrada é I, você vai gastar I passos. Tá? Bom, deixa eu mudar de coisa aqui agora, porque o principal eu já peguei daqui. Então, vou voltar para cá, complexidade caso médio, é o somatório de I. A probabilidade é 1 menos P, o número de passos é N mais 1. Veja que aqui corresponde ao caso de sucesso. E aqui corresponde ao caso de fracasso. Tá? Bom, vamos continuar as contas agora. Vocês lembram dessa notação aqui de somatório? Eu estou usando, mas não sei se vocês lembram disso. Vocês já viram esse somatório? Já? Então, olha só. Para quem não viu, se alguém não viu, a variável aqui é I. Isso daqui é uma soma dessa função que está aqui para a variável indo de 1 até n, crescendo iterativamente, discretamente. Ou seja, o primeiro valor de i é 1. Então, isso aqui seria P sobre n que multiplica 1. A operação é de soma. Então, você tem um mais aqui. Mais por conta dessa operação. E você vai continuar tendo essa função iterando no valor de i. Então, você vai ter P sobre n vezes 2. É o seu segundo elemento. É o seu segundo termo. Mais itera no valor de i. É P sobre n vezes 3. É isso. Tá legal? Isso vai até onde? P sobre n e o último valor é n. Então, T sobre n vezes n. Tá legal? Isso que está aqui é exatamente essa simplificação aqui. Beleza? Então, observa aqui que nesses termos, eu estou olhando só aqui por enquanto, tá? Observa que aqui você tem esses termos que o P sobre N aparece em todos. Por quê? P sobre N não tem nada a ver com I. O que você pode fazer com eles? Põe em evidência. Então, colocar em evidência é P sobre N que multiplica 1, mais 2, mais 3, até o N. É isso. Então, é isso que eu vou passar para cá. Tá? E veja que isso daqui é o quê? É um I só que está aparecendo. Então, o que eu vou fazer é isso. Vou tirar o P sobre N dentro dessa forma do somatório, de dentro do somatório. Então, o que você vai ter é o somatório de I, de 1 até N, mais o que tem ali. 1 menos P, N mais 1. Bom, agora tem que resolver essa soma aqui. O que é isso daqui? Acabei de tirar, né? Mas era 1 mais 2 mais 3 até N.
Isso é essa conta aqui. Certo? Gente, espera aí que eu preciso escorrer o nariz. Espera aí. Isso aí, o Roberto respondeu certo. Então, essa soma, ela é igual a n que multiplica n mais 1 sobre 2, tá? Isso aqui é uma soma de PA de razão 1, beleza? Isso aqui também é conhecido como soma de Gauss, né? Não sei se vocês lembram, vou dar uma pausa muito rapidamente nisso aqui para voltar um pouco no assunto de matemática básica, até que a gente vê isso, que foi o seguinte, na verdade, tem até uma historinha, né, bem famosa, né, que Gauss era uma criança, tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, a turma dele era bagunceira demais, e aí a professora falou assim, ó, vocês estão de castigo, vocês têm que somar de 1 até 100 aí. Ou seja, somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, até 100. Aí, sei lá, deu 3, 5 minutos depois, o Gauss já tinha a resposta. Aí ela, pô, não sei. Aí ela foi fazer para confirmar e realmente estava certo. Então, qual foi a ideia que ele teve? É o seguinte, S é essa soma, né? Então, é 1 mais 2, isso até N. No caso dele lá, era até 100. Tá? Bom, o que ele fez? Olha só, vamos pensar no seguinte. Pega essa soma e multiplica por 2, tá? Então, você vai ter 2S. 2S é o quê? É 2 que multiplica 1 mais 2 mais até N, certo? Mas o que é essa soma aqui? Essa soma aqui é o quê? É 1 mais 1 mais 2 e assim por diante, né? Então, isso aqui, na verdade, é 1 mais 2 até N, que soma de novo com 1 mais 2 até N. Olha o 2S aparecendo aqui, beleza? E aí, olha o traquejo. Pega esse último aqui, soma com esse primeiro. Quanto dá essa soma? N mais 1. Pega o penúltimo, soma com o segundo. Quanto é que é? Esse penúltimo aqui é N menos 1, né? N menos 1 mais 2, N mais 1. Certo? E assim você vai fazendo. Até chegar nesse camarada aqui, no primeiro de novo, e somar com esse último. 1 mais N, N mais 1. Então, quanto que dá essa soma aqui? É N mais 1, mais N mais 1, mais N mais 1. Esse N mais 1 aparece quantas vezes? 2S aqui, ó. Olha, um cara daqui corresponde a um outro lá. O segundo corresponde ao outro lá. O terceiro ao outro lá também. Ou seja, N vezes. Então, isso, essa soma, você tem N vezes N mais 1. E aí você já tem o que você queria. S é N que multiplica N mais 1 sobre 2. Beleza? Então, isso aqui foi algo bem interessante que ele fez. Tá? E que a gente usa bastante isso. Beleza? Então, por isso que essa soma é simplesmente dada por essa forma e pronto. Você pode usar essa forma aqui e pronto. Tá? Show de bola. Agora, vamos continuar. Bom, a gente tem isso aqui. A gente acabou de calcular quanto é essa soma. Então, é P sobre N que multiplica N vezes N mais 1 sobre 2 mais 1 menos P e multiplica N mais 1. Esse N aqui corta com isso aqui. Então, você tem P sobre 2 que multiplica N mais 1 mais
1 menos P, que multiplica N mais 1. Bom, essa é a complexidade de caso médio. E daí, né? Vocês podem falar, o que isso aqui eu consigo tirar? Bom, aí agora a gente tem uma fórmula que ela é mais sensível dependendo da probabilidade. Porque, olha só, suponha que P seja igual a 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que era P? É a probabilidade de você encontrar alguém, ou seja, uma entrada com sucesso. Isso é P. Quando você diz que a probabilidade é igual a 1, o que significa essa complexidade? Significa que a complexidade de caso médio é 1 sobre 2, né? Então vai ser n mais 1 sobre 2. 1 menos 1, 0. Então, aqui vai ser 0. Então, isso daqui é mais ou menos, né? Na verdade, é da ordem de O de n, tudo bem? Tá? Mas o número de passos é mais ou menos da ordem de n sobre 2. Olha que beleza. É uma análise mais justa, quando você tem essa certeza que você vai encontrar alguém. Você vai fazer mais ou menos n sobre 2 passos. É mais ou menos isso que está dizendo essa fórmula. Agora, quando P é igual a 0. Quando P é igual a 0, você vai ter aqui, o quê? Isso aqui é 0, vai dar 0 esse pedaço, e aqui vai dar n mais 1. E realmente é o que a gente espera, né? Quando você tem a probabilidade igual a 0, quer dizer que você nunca vai encontrar das entradas que você está olhando um elemento em algum lugar da lista da entrada. Quer dizer que você vai ter que fazer n mais 1 passo. Entenderam? E você também consegue fazer essa análise variando esse valor de P. Por exemplo, P sendo meio, ou seja, você tem uma probabilidade de 50% da sua entrada ser alguém que encontre e 50% da probabilidade de ser uma entrada que não encontre. Tá? É só substituir P valendo meio nessa fórmula. Quanto é que dá essa conta? Entenderam? Estão entendendo, gente? Responda aí, por Sim. favor, agora. Tá? Ficou claro? Professor, então, o caso médio seria esse P sobre 2, N mais 1 menos P vezes N mais 1. Esse é o Isso. valor do caso médio. É o valor do caso médio, e veja que ele é em função de P, porque a gente não sabe quem é P. Ele é em função de P e ainda assim assumindo que a distribuição é uniforme para que você encontre na sua entrada alguém em alguma posição. Porque, lembra, a gente colocou isso, né? A gente impôs essa condição aqui. Mas nela a gente pode brincar também. Na lista tem uma questão que eu mudo isso daqui. Entenderam? Entenderam a dinâmica da coisa? Entendi. Tô Então, acompanhando. você vai começar com aquele somatório ali, né, professor? Somatório Isso. de PI vezes TI. Aí a gente tem que analisar a partir disso. Isso. Tem que conseguir, de alguma forma, associar essas suas entradas a as partições, entendeu? A partição que você monta. As entradas vão estar em qual tipo de entrada aqui, entendeu? Para conseguir meio que juntar. É essa a essência. E também, né, saber o número de passos e a probabilidade, aí depende do enunciado. Nesse tipo de questão aqui, eu estou assumindo que a distribuição é uniforme em relação a você encontrar. Por exemplo, eu poderia dizer que a probabilidade de encontrar na posição I é o dobro de encontrar na posição seguinte, entendeu? Ou a metade. E ficar mudando em relação a essa probabilidade aqui. E aí vocês vão entender aos poucos como é que a gente obtém. Mas é seguindo essa mesma ideia que eu estou fazendo aqui. Tá? Tenta entender essa dinâmica aqui e essa revisão de probabilidade em relação à distribuição de probabilidade em relação a uma entrada, tá? Qual o tamanho da entrada, beleza? Fala, Alisson, você ia falar alguma coisa, né? Não, professor, tá tranquilo, tranquilo. Eu só estava falando que eu estava acompanhando a explicação. Tá, beleza.
Posso continuar? Sim. Show de bola. Então vamos continuar e agora a gente tem mais 2 algoritmos para ver. O próximo algoritmo, ele é, vamos lá, ele é parecido, tá? Ele é parecido, sendo que você já tem aqui no seu problema uma entrada em que você sabe que necessariamente a lista está ordenada. Beleza? A lista aqui está ordenada. Ou seja, você já tem a garantia disso. No caso, as partições eram se sucesso, insucesso. Isso aí, Roberto. Ainda assim, na de sucesso, a partição separava mais, né? Porque era sucesso na primeira posição, sucesso na segunda posição, sucesso na terceira, na quarta e assim por diante. Beleza? Então, a partição ali era justamente isso aqui, ó. Isso tudo aqui. Bom, aí o intuito vai ser calcular a complexidade de caso médio, sendo que aqui a entrada é um pouco diferente. Aqui a gente já sabe de antemão em que a lista está ordenada. Tá? Vou apresentar 2 algoritmos aqui. Um primeiro algoritmo, essencialmente, ele é exatamente essa mesma ideia do sentinela que eu acabei de falar. Lembram que no sentinela que eu falei, você tem aqui as posições de 1 até n. Adicionou alguém aqui, certo? Para ser justamente quem você quer. Você vai parar, porque você vai encontrar o x em algum momento. Ou no meio, ou aqui na última posição, mas você vai encontrar. Aqui, quando a lista está ordenada já, o que quer dizer a lista está ordenada? Quer dizer que tem os elementos já em ordem que você quer, na ordem crescente, por exemplo. Então, pode ser 2, 5, 7, 9. Já está em ordem crescente. Você concorda que você vai ter um ponto de parada em relação à sua comparação com o elemento que você está olhando? Porque, olha só, imagina se você quer encontrar o 3. Começa sua busca do 2. O 2 é igual ao 3? Não é, mas é menor. Então, continua para o seguinte. 5. 5 é igual ao 3? Não é. Concorda que aqui você já pode parar e você já sabe que o 3 não vai estar? Beleza quanto a isso? Sim. Vê que esse lance da sentinela também aparece aqui. Por quê? Você vai parar quando encontrar o seu elemento ou quando encontrar alguém maior do que o seu elemento. Né? Ou, claro, no final, na última posição lá. Você nem precisa colocar esse n mais 1 aqui como sentinela. Não precisa. Por quê? Você vai parar no seu elemento ou alguém maior do que o seu elemento. Ou no final, né? Se chega no final não tem ninguém. Tá? Então, o primeiro algoritmo, ele é muito parecido com a sentinela. Você pode obter, encontrar, botar a sentinela lá também, para você ainda continuar tendo a certeza que você vai encontrar, mas nem era tão necessário aqui, beleza? Mas fato é que, enquanto você estiver andando com alguém que for menor do que o cara que você espera, você vai incrementando. Você vai parar em que momento? Quando encontrou o seu elemento, beleza? E se encontrou o seu elemento, beleza. Você já sabe a posição que ele está. Se não é a posição n mais 1, que era do sentinela lá. Mas se você parou, não porque era igual, mas porque era alguém maior do que o seu elemento, você já sabe também que pode parar ali. Não precisa andar mais para frente. Beleza? Não precisa avançar. Porque você está alguém maior do que quem você espera. Então, não vai estar depois porque já está ordenado. Esse é um algoritmo muito parecido. E falem a complexidade de pior caso dele. Acho que é O de N de novo, não? O de N de novo. Vê que você colocou um novo tipo de problema e tudo mais, mas no pior caso não mudou, né?
nesse algoritmo. Não mudou. Porque, de novo, no pior caso, a sua entrada vai estar o elemento lá na última posição, ou o cara não vai estar e você está querendo buscar alguém que é maior do que o último elemento da sua entrada, né? Então você vai ter que ir até o sentinela, né? Não vai ter muito jeito. Melhor caso, odd 1, já parou logo no início. E o caso médio? Vamos analisar ele, tá? Estão entendendo, gente? Entenderam aqui a estrutura que é um pouquinho diferente? Ok? Sim. A dinâmica aqui é um pouco diferente, por quê? Por quê? Lembra que no outro caso, no outro algoritmo lá, o caso de não sucesso só recai em um único caso, que era você vai parar lá no final necessariamente. Todo caso de não sucesso, de fracasso, todo caso de fracasso exigia que a entrada fosse do tipo que parasse na N mais uma posição. Não era? Lembram disso? Sim, professor. Sim. Pelo que eu estou Sim. entendendo aqui, como a lista está ordenada, essa aqui é chute mesmo. A Aham. partir do momento em que o valor da chave de busca for menor do que o que tiver na lista, né, se ela estiver ordenada numa ordem crescente, aí eu já tenho um fracasso, é isso mesmo? Ou é impressão? Isso, já tem um fracasso. Aham. Ou se for algo assim, olha só, vou colocar aqui um exemplo. 2, 5, 7, 8, tá? Concorda que eu posso ter um fracasso. Se eu quiser buscar um, eu vou parar e não vai ter... Eu vou saber que o 1 não está ali. Mas eu vou parar onde? Vou parar aqui. Certo? Porque já era menor do que o primeiro. Agora pode ser que eu queira o 3. O 3 também não está. Mas ele vai parar aqui? Não, ele vai parar aqui. Eu posso também ter uma entrada que vai parar aqui, ou que vai parar aqui, ou que vai parar aqui, de fracasso. Ou seja, os casos de fracasso não são um único caso. Diferentemente do algoritmo anterior, em que lá o fracasso eu sabia que necessariamente vai recair aqui no final, depois da última posição, né? Quando caiu lá no sentinela. Lembram? Fracasso de melhor caso. Tudo bem, mas ainda assim é um fracasso. Vai ter um número de passos aqui pequeno, mas vai ter um fracasso. Fracasso ou sucesso corresponde a... Sucesso é uma entrada em que você vai encontrar o elemento. Fracasso é uma entrada que você não vai encontrar o elemento. Fracasso é não sucesso. Isso, Frederico. Beleza? Então, baseado nisso, a gente faz a partição, certo? A gente faz a partição do conjunto de entrada da seguinte forma. Pode falar aí, quem quer falar? Professor, só vai ter esses dois casos, ou fracasso ou sucesso. Ele não vai ter o não fracasso? Vai poder ter não, né? Fracasso é exatamente o não sucesso. Porque Tá, só nesse vai poder ter esses dois casos, né? Ele não vai ficar pensando em outro modo de não o acontecer. algoritmo ele é determinístico. Ele vai encontrar o elemento que você quer, ou ele vai dizer que o cara não está ali. Entendeu? Tá. Ele vai encontrar ou não vai encontrar. Então, o fracasso é ele não encontrar e o sucesso é ele encontrar. Tá? Ok, perfeito. É inerente ao problema. E você encontrar. Claro, fazer uma busca, na verdade. Encontra se ele está. Não encontra se ele não está. Tá? Então, por isso. Aí, beleza. O que é E1, E2 e assim até EN? Essas são as entradas com sucesso. Beleza? São os casos de sucesso. São as únicas entradas possíveis para o seu algoritmo? Não, né? Porque você pode ter o quê? Fracasso. Lembra que, no caso anterior,
Você só tinha um único fracasso, que era o que eu chamei de EN mais 1. Lembram? Sim. Aqui, ó. Lembra, professor? É o único caso de fracasso, que é quando cai lá no final. Agora aqui, eu exemplifiquei para vocês, né? Cadê? Eu apaguei. Aqui. Você pode ter fracasso aqui, ou pode ter aqui, ou pode ter aqui, em várias posições. Então, eu vou chamar de linha 1, são os casos de fracasso que a entrada para antes da primeira posição. Linha 2, são os casos de fracasso em que a entrada, né, o algoritmo, para antes da segunda posição, ou seja, entre a primeira e a segunda, né? Linha 3, são os casos de fracasso em que o algoritmo para entre a segunda e a terceira posição. Isso aqui vai até linha N, que são os casos de fracasso em que o algoritmo para entre a N-1 e a N-ésima posição. E não só isso, ainda tem mais um, que é o linha de N mais 1, que são os casos com fracasso em que o algoritmo para após, com fracasso, né? Após a posição N. Ou seja, justamente no sentinela, né? Então, aqui são as entradas com fracasso. Entenderam isso? E, professor, Oi. ali no último ali da entrada com fracasso, não seria E de N mais 1? Aqui, ó. Mas aí tá E de linha? Não, é linha. É linha é o fracasso. Entendi. É porque assim, ele vai ficar variando, né? O sentinela, no caso aí, né? Ele não vai estar. Independente de como ele varia o sentinela. O que importa é, isso aqui é um conjunto. Dentro desse conjunto tem entradas. As entradas que correspondem a esse conjunto, as entradas que pertencem a esse conjunto, são entradas em que o algoritmo vai parar no sentinela. Aqui são entradas em que o algoritmo vai parar com fracasso também, mas vai parar entre a N-1 e a N posição, que é a posição N. Ah, tá. Beleza, entendi. Entendeu? Uhum. Então, com isso, a gente consegue, nessa partição, fazer esse mesmo tipo de análise que eu fiz do caso anterior. Tá? Então, vamos lá. Nossa, meu leite começou a escorrer agora de tarde. Deixa eu ler o número de novo rapidinho. Pera aí. Voltei. Tá? Tudo que a gente fez antes, a gente vai repetir aqui. Sendo que aqui o critério, a análise é um pouquinho diferente, porque os conjuntos são diferentes. Tem mais conjuntos aqui, né? Eu separei mais, na verdade. Certo? Mas tem coisa que é parecida. Vamos pensar ainda que P é a probabilidade de você encontrar o elemento. Ou seja, aqui, isso tudo aqui é P. Isso tudo aqui é P. Então, PI é igual a P
sobre N. Tá legal? PI é a probabilidade de você encontrar um elemento na posição I. É encontrar, então é com sucesso. P'I é a probabilidade de você não encontrar um elemento parando na posição I. Então, E'1 tem uma probabilidade, é P'I. E'2 tem uma probabilidade, é P'I. Assumindo que a distribuição é uniforme de encontrar, e também é uniforme a de não encontrar, ou seja, de fracasso, se P é a probabilidade de sucesso, então a probabilidade de fracasso é 1 menos P. Se eu quero distribuir por igual para todos esses conjuntos que tem aqui, então é simplesmente 1 menos P dividido por N mais 1. Essa é a probabilidade de fracasso para cada um desses conjuntos aqui. TI é igual a I. Se eu quero saber qual número de passos em que a entrada que corresponde ao E2 vai fazer? Vai fazer 2 passos. Ao E3, 3 passos. E assim por diante, para cada um desses elementos aqui. Também aqui. Então, T'I também é I. Ou seja, o que significa? O número de passos em que a entrada E' vai fazer é I. Ou seja, o que é E'1? São as entradas em que o algoritmo vai retornar com fracasso, ou seja, não vai ter encontrado o elemento, mas vai parar antes da primeira posição. Vou fazer uma comparação, um passo. Entre a primeira e a segunda, vou fazer 2 passos. Vai comparar com o primeiro, vai avançar, vai comparar com o segundo, vou parar. Isso que implica parar aqui, ter essa entrada aqui dentro. Então, fiz também I passos. Acabou a história. Agora é só colocar naquela fórmula lá. A complexidade de caso médio, você consegue separar, então, aquele somatório de todas as entradas em relação às entradas com sucesso ou às entradas com fracasso. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. P sobre N, que multiplica pelo somatório de I, indo de 1 até N de T de I, que no caso a gente já sabe, né? Que eu já acabei de calcular aqui aí, então vou botar I direto. Ou seja, isso daqui é o somatório relacionado a essas entradas com sucesso. Vou pôr aqui agora no somatório essas entradas aqui com fracasso, que é o quê? 1 menos P, que divide N mais 1, que multiplica I também. Porque aqui, ó, acabei de calcular I para cada uma dessas entradas. E agora, o I vai de 1 até N mais 1, porque aqui, ó, 1 até N mais 1. Beleza? Não tem mais nada muito grande para fazer aqui, porque é só aplicar. Ó, somatório de I, acabei de fazer no slide anterior, né? P sobre N, que multiplica N mais 1, sobre 2. Mais 1 menos P sobre N mais 1, que multiplica. Aqui é do 1 até o N mais 1. Tá? Então, é N mais 1, que multiplica N mais 2, dividido por 2. Você pode aqui cortar isso aqui com isso, cortar isso aqui com isso e tal. E você vai ter algo um pouquinho melhor para escrever, mas já acabou. Tá? E o mesmo tipo de critério, de análise que eu fiz antes, assumindo P igual a 0, assumindo P igual a 1, assumindo P igual a meio, você vai poder fazer, mas aqui está o número de passos, ou seja, aqui está a complexidade de caso médio
para esse algoritmo, que é em relação a essa entrada já ordenada. Entendeu? Beleza? Professor, como o valor da probabilidade vai ser uma função de P, eu posso anotar ele naquela forma padrão de função? No caso, eu poderia transformar ela num f de P seria igual a P vezes n mais 1 sobre 2 mais todo o conjunto da coisa? Eu posso escrever dessa maneira? Em função de P, né? Uhum. Mas posso, né? Tranquilo, né? Só para dúvida meio besta, mas só para... Mas veja, é tanto em função de P quanto em função de N também, né? Porque N você também está mudando. É verdade, verdade. Mas tudo bem. É porque a gente mantém desse jeito aqui, porque P pode ser o que você quiser. Depende, entendeu? Assumindo que P for 50%, você vai ter um tipo de número de passos. Se for 75%, é outra coisa, e assim por diante. E ainda assim, de novo, tal como o exemplo anterior, eu estou assumindo que a probabilidade é homogênea, tanto aqui quanto aqui. Tá? Estou assumindo isso. Beleza? Posso para o próximo? Alguma pergunta? Não? Aqui tá tranquilo, professor. Tá. Põe o nome de vocês aí, só para ter a chamada, né? Tem que fazer isso. Bom, vocês viram que aqui, né? Apesar do caso médio, e aqui a gente consegue ver, olha só. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Pensa que a probabilidade é 1. A probabilidade sendo 1, como é que vai dar essa conta aqui? Vai ser isso aqui, né? Mais ou menos n sobre 2 também passos, né? A probabilidade sendo meio, vai fazer as contas, vai ver quanto vai dar. É algo que não é tão ruim, né? Você tendo a certeza que vai encontrar, você vai fazer mais ou menos n sobre 2 passos, né? Mas vê que, ainda assim, no pior caso, você tem O de n. Ou seja, a lista não já estava ordenada? Não foi isso que eu considerei nesse problema? A lista já ordenada? Apliquei um algoritmo muito parecido com aquele primeiro, em que a lista não estava ordenada. Mas, pô, não melhorou nada. Né? Porque, no pior caso, fiquei com o ODN ainda. Não melhorou muita coisa. Claro, tendo um valor de P um pouco melhor, pode ser que melhore um pouco mais, no caso médio. Mas ainda assim, o pior caso vai dar na mesma. Será que a gente consegue fazer algo melhor? Oi, pode falar, Roberto. Professor, eu fiquei olhando a expressão aqui. Se a gente considerar o valor de n muito grande, e esse valor não tende ao meio, ao valor meio? Independente do P? Isto. Independente do P? Sim, porque se n for um valor muito grande, n mais 1 ou n mais 2 vão ser muito próximos, né? Eles podem se anular. Não, mas a pergunta é em relação a esse P aqui, ó. É proporcional. É claro, vai crescer, mas meio, em termos de notação O, vai continuar o de n. Mas tudo bem, faz sentido isso que você está falando, porque tem de fato um meio aqui, né? Mas eu creio que seja dependendo do valor de P, não? É independente do valor de P? Porque tem um fator aí, P vezes n mais 1, e outro é P vezes n mais 2, né? Não, olha só, pode ser, pode ser. Mas olha só, P sendo 1, isso aqui fica zerado. P sendo 0, isso aqui fica zerado. Sim. Então você tem razão que sim, vai ficar na... Mas vê, são os extremos, né? Isso. Para P sendo extremo, 0, 1, vai ficar em relação a meio. O que é muito legal isso. É muito legal. Porque, vê, mesmo que você tenha certeza que não vai encontrar o seu elemento, ou seja, P igual a 0,
o número de passos esperado é meio. É n sobre 2. O que é legal. Mas ainda assim é o que é o esperado. Não é o pior caso. Tá? O que faz sentido isso. Faz sentido sim você ter mais ou menos aí ter que andar a metade do tamanho da sua entrada. Nesse caso esperado, né? Beleza? Beleza. Respondi sua pergunta? Na verdade, não sei se era uma pergunta, né? Era mais uma observação, né? Bom, agora vamos olhar esse algoritmo que ele é muito famoso, tá? O algoritmo de busca binária, na verdade, ele é... aplica o algoritmo de busca binária. Na verdade, quando se fala isso, as pessoas já entendem o que é feito, tá? Então, eu vou apresentar ele, que, na verdade, ele faz melhorar bastante a complexidade, de pior caso, ainda assim, quando a entrada já está ordenada. Tá? Qual é a ideia desse algoritmo? É muito intuitivo esse algoritmo, porque, olha só, a ideia é que você veja quem é o cara do meio, primeiramente. Tá? Bom, vamos retornar. A entrada é uma lista que já está ordenada. É uma lista sequencial ordenada. Então, você já sabe que os elementos estão na ordem crescente. Já está assim. O algoritmo anterior falava, começa do início e vai para frente. No pior caso, vai ter que passar por todo mundo. Não mudou nada em relação a uma lista quando não está ordenada. Mas vê que o seguinte, quando você acessa o cara do meio e você compara quem você quer encontrar com o cara do meio, você já vai ter a garantia de qual lado você tem que ir. Concorda com isso? Se eu quero buscar o 9, se eu comparo o 9 com o 4, esse pedaço todo eu já posso descartar. Porque eu tenho a certeza que o elemento vai estar para cá, se ele estiver. Concordam que eu já elimino uma metade do seu tamanho quando eu faço esse descarte? Aí compara agora que é o meu, 7. Compara o 9 com 7. É maior. Já vai eliminar uma galera aqui de novo. É claro, eu peguei uma lista pequenininha. Mas já a cada momento em que você compara o elemento que você quer com o cara do meio, você vai para um lado que você tem a certeza que, se ainda estiver naquela lista, está naquele pedaço. O que implica que a outra metade toda foi embora. Não sei se vocês já viram isso com o Igor em estruturas de dados, mas acessar um elemento numa posição em uma lista sequencial é O de 1. Você não precisa passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro para chegar na terceira posição. Já estão indexados. Então, acessar a terceira posição é ir direto nela. É constante. Então, acessar o meio é constante. Você só vai comparar o seu elemento com o cara que está no meio. Uma vez sabendo o resultado dessa comparação, se for menor, então você vai trabalhar com toda a primeira metade. Se for maior, vai trabalhar com toda a sua segunda metade. Entenderam o algoritmo? Beleza? Então, essa é a computação de você saber quem é o meio. Tá? É saber a posição que está ali, exatamente o sobre 2 do tamanho. Tá? Compara o seu elemento com ele. Já é o elemento que você quer? Se for, acabou. Se não for, você vai ver se ele é maior ou se é menor. Se o elemento do meio for menor, o que você vai ter que fazer? O elemento do meio é menor do que o elemento que você quer. Então, o seu início começa do meio aqui agora. Ou seja, essa parte aqui já era. Você vai trabalhar com o seu problema novamente aqui, nesse seu pedaço. Beleza? Tá claro? E você vai recomeçar o seu procedimento. É esse o algoritmo. Simples pra caramba.
o que é muito bom, e vamos fazer essa análise aqui agora. Porque, olha só, vamos fazer essa análise de pior caso, tá? E de melhor caso é odd 1. De caso médio eu não vou fazer, tá? Vamos ficar só com esse pior caso aqui, que já é muito legal pra gente. Já é suficiente pra gente. Então, vocês entenderam o algoritmo, né? Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui é número, na verdade, tamanho da lista. Vamos montar uma tabelinha, tá? Essa estrutura, esse tipo de tabelinha vai ser muito importante para aulas que vão vir. Quando a gente estiver fazendo análise em árvores de recursão, isso aqui vai ser aplicado direto, tá? Então, entendam essa parte aqui, porque eu vou generalizar isso um pouco depois, beleza? Então, uma coluna vai estar o tamanho da lista e a outra, número de passos do algoritmo, tá? Bom, inicialmente, qual é o tamanho da lista? Tem tamanho N. Estou no meu primeiro passo, beleza? No primeiro passo, minha lista tem tamanho N. Concordam que no segundo passo a minha lista tem tamanho N sobre 2? Sim? Porque uma metade já foi embora. E no terceiro passo? É o tamanho que você tem atualmente dividido por 2. Ou seja, N sobre 2 sobre 2. O que é isso? N sobre 4. Isso. No quarto passo, N sobre 8. Beleza? Bom, por que eu estou fazendo isso? É para a gente encontrar um padrão, tá? E no 40º passo? Qual é a relação que você vai ter? Olha só. O que é N? N é N sobre 2 elevado a 0. O que é N sobre 2? É N sobre 2 elevado a 1. O que é N sobre 4, né? N sobre 4 é N sobre 2 elevado a 2. N sobre 8 é o quê? É N sobre 2 elevado a 3. Então, vê que aqui, ó, o 1 corresponde ao anterior, 0. O 2 ao 1, o 3 ao 2, o 4 ao 3. Ou seja, quando você está no 40º passo, a sua lista tem tamanho N sobre 2 elevado a K menos 1. Qual é o ponto aqui? O que a gente quer, na verdade? A gente não está querendo saber qual é a complexidade desse algoritmo, de pior caso. A complexidade de pior caso vai corresponder a você ir quebrando no meio, quebrando no meio, quebrando no meio, quebrando no meio, até chegar a uma lista de qual tamanho? Você tem que parar em algum momento, não é? Você vai parar no momento em que a lista tem tamanho 1. Concordam com isso? A cada hora você vai dividindo na metade, na metade, na metade, na metade, na metade, até chegar na lista de tamanho 1. Número de passos não é complexidade? Não é? Então a gente quer saber qual é o valor de K que faz com que o tamanho da lista seja igual a 1. Então, o que a gente quer saber é para essa conta aqui, N sobre 2 elevado a K menos 1, que faz que seja igual a 1. Ou seja, qual é o valor de K que faz isso aí ficar igual a 1? É isso que a gente quer responder. O K é a complexidade. Então é só resolver essa conta. N passa aqui multiplicando, é 2 elevado a K. Perdão. Ih, não quer apagar. K menos 1. Tá? Vocês lembram de operação em log? Tá? Basicamente, o que a gente quer fazer aqui é o seguinte. Vou escrever e aí vocês vão entender. Tá? A operação de log, você pode aplicar numa igualdade nos dois lados ao mesmo tempo. Tá? Então, aplicando em N, fica log de N. A base, supondo que seja a base 2, mesma base. 2 elevado a K menos 1, aplico o log também do lado direito. Apliquei do lado esquerdo, apliquei do lado direito. Então, fica log de N na base 2 e aqui
log de 2 elevado a k menos 1 na base 2. Propriedade de log. Se você tem log na base B de B elevado a qualquer coisa, a resposta disso é essa qualquer coisa. Então, por isso que ficou aqui o k menos 1. Tá? Isso, relembrem conceitos de log e tal, tá? Eita. Então, o que a gente quer? Complexidade é esse k. Então, k é igual a log de n mais 1. Passando para a notação O, k é igual a O de log de n. E o que tem isso? Isso é excelente. A complexidade de pior caso do algoritmo de busca binária é O de log de n. Log de n cresce muito devagar. Muito devagar. O gráfico disso, se fosse uma reta, seria assim. N. Se isso aqui é 10, aqui também é 10. Log de n cresce muito devagar. Opa, eu até fiz muito rápido esse crescimento aqui. Cresce muito devagar. O que é log de 10? Log de 10 é 2 elevado a quanto é igual a 10? Então, é algo entre 3 e 4. É a resposta disso. Claro, eu sei que você vai aumentando, mas é muito lentamente. O que isso tem a ver com isso tudo que eu estava falando? O algoritmo de busca binária, ele é muito bom. Ele é muito bom por quê? A complexidade de pior caso dele é O de log de n, que é muito melhor do que os algoritmos anteriores, que a complexidade de pior caso era O de n. Beleza? Então, essa aqui foi a análise dele e acabou a aula. Tá? Quem precisar sair, já tá bom. Também que eu acabei de falar tudo que eu queria. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Para mim tá tranquilo, professor. Beleza? Precisa não precisa especificar a base do log, porque tem algo em log que a gente estuda que é conversão de base. Você sempre pode transformar uma base qualquer em uma outra base qualquer, fazer uma operação em log. Então, não precisa especificar, não. Entendeu? Mas, se quiser, a base é 2. É log de n na base 2. Pode falar, Pablo. Aí, professor, nesse caso você estava fazendo análise do pior caso, né? Aí, para isso, você separou entre o tamanho da lista e o número de passos. Né? Então, geralmente, a gente vai fazer essa análise para o pior caso dessa forma. Seria esse um método, eu acho, para a gente fazer. Tá bom. Você entendendo, e você vai ver isso melhor quando estiver falando de dividir para conquistar. E aí depois a gente tem que ver o K, né? Que é essa a ideia do K. Que faz com que o tamanho seja o menor possível, ou do pior caso, né? Que tem tamanho 1. Tá bom, beleza. Só para confirmar essa. Beleza. Eu estava na cabeça. Beleza. Ô, Roberto, tá claro o que eu falei? Pode falar. Sim, está claro. É que às vezes a tendência no log em base 10 e 2 é parecido, mas não é o mesmo, né? Isso, mas é constante. Essas trocas de constante aí não faz muita diferença na notação O, por isso. Certo. Outra coisa, a complexidade nos outros algoritmos foi obtida através de probabilidades, né? E neste caso é possível aplicar isso também? Também pode, tá? Você pode ver como é que é. Mas aí é para o caso médio, né? Não, aqui é para o pior caso. Mas aí não precisa de probabilidade, no caso. Não precisa. No pior caso, não precisa, porque a gente está aqui assumindo que vai fazer o pior, ou seja, vai parar quando chegar a um tamanho 1. Para o caso médio, você teria que ter a probabilidade em cada uma dessas paradas aqui. Entendeu? Seria um pouco mais meticuloso essa análise aí, tá? E aí a gente não precisa fazer aqui não, tá? Para fazer... Esse tipo de exercício não vai cair na prova, né, professor? Não. Tá, valeu então. Ok. Tá. Tava com medo já. Mas, bom, vocês podem pesquisar e ver como é que é e tal, tá? Beleza. Tá claro, Roberto? Claro, professor. Obrigado. Tá bom. Show. Apesar de eu não cobrar as relações que eu acabei de falar, na lista vocês têm um exercício que
é uma análise de caso médio para esse tipo de algoritmo aqui, né? Ou, se não é esse, é o anterior a esse, em que eu mudo a distribuição de probabilidade para os casos de sucesso. Eu altero isso no enunciado. Então, é muito parecido com o que eu estou fazendo aqui, mas tem uma alteração nessa análise de probabilidade, tá? Beleza. Eu recomendo que vocês estudem juntos, tá? Montem o grupo que você já tem, mas tentem marcar de vocês estudarem juntos. Tá legal? Show de bola? Ok. Posso encerrar? Tá tranquilo por enquanto. Tá, vou encerrar então. Valeu. Valeu, professor. Até mais. Bom final de semana, pessoal.